Amém, amada igreja. Vamos então estudar a respeito da humilhação e a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero situar você um pouquinho no contexto do capítulo 2 que nós já iniciamos, relembrando o que nós já estudamos na pregação, na última exposição, do versículo 1 até o versículo 4. Se nós lêssemos esses versículos de uma forma, num sentido contrário, seria mais ou menos assim. Eu coloquei aí a escrita dos 4 primeiros versículos do capítulo 2, um sentido contrário do que está escrito. Vamos lá, olha só. Façam tudo de maneira egoísta e pense em você mesmo o tempo todo. O que realmente importa é a sua opinião. E trabalhe incansavelmente para considerar o outro inferior a você. E lembre-se bem, nada de cuidar do outro. Tenha interesse somente no que diz respeito a você. Esse texto está lá, né? Em Inventários 171. A invenção de Rodrigo. É a inversão do contexto da escrita dos 4 primeiros versículos do capítulo 2. Nós vimos naquela ocasião sobre 3 componentes importantes para nós termos relacionamentos abençoadores, seja no casamento, seja na família, seja na sociedade, mas especificamente, segundo a escrita do apóstolo Paulo, relacionamentos abençoadores na igreja. E quais são os 3 componentes que nós vimos? A unidade, a humildade e altruísmo. Muito bem. E apesar, como nós vimos, de nós termos conflitos pelos quais nós possamos passar, igreja, creia nisso, em Cristo Jesus nós temos absolutamente todos os recursos e todas as condições para nós lidarmos com os problemas nos relacionamentos e nós aliviarmos as tensões com o propósito de vivermos relacionamentos abençoadores e que agradam ao Senhor, relacionamentos que reflitam a nossa vida nova em Cristo Jesus. Creia nisso, apesar de nós muitas vezes passarmos por problemas de relacionamentos e quem sabe nós chegarmos a uma conclusão nossa, impossível de sobrepor a esse problema, é impossível de conviver com essa pessoa, é impossível de nós passarmos por essa fase, mas creia, em Cristo Jesus, é possível, nós temos todas as condições para desfrutarmos de relacionamentos saudáveis e abençoadores, porque em Cristo Jesus, nós temos um modelo de unidade, um modelo de humildade e um modelo de altruísmo em Cristo Jesus. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo escreve os 4 primeiros versículos do capítulo 2, dizendo assim, vivam dessa forma. Agora, a partir do versículo 5, ele fala, vocês só vão conseguir viver dessa forma imitando o modelo de Cristo Jesus. Vamos ver então, quem é Jesus? Você já se fez essa pergunta? Ou você já ouviu alguém perguntando, quem é Jesus Cristo? E eu gostaria que você atentasse para algumas afirmações de pessoas famosas que passaram na humanidade, pessoas famosas, que disseram algo sobre Jesus. Veja aí, Napoleão Bonaparte, ele disse isso, eu conheço os homens e lhes digo que Jesus Cristo não é um mero homem. Entre ele e qualquer outra pessoa no mundo não há termo possível de comparação. Napoleão Bonaparte, um imperador francês. Outra célebre pessoa da humanidade, Albert Einstein, ele disse isso, eu sou judeu, mas eu estou fascinado pela figura luminosa do Nazareno. Terceira pessoa que eu trago é um dos artistas, cantores mais famosos dos Estados Unidos, Elvis Presley, e ele disse, não, eu não sou o rei, eu sou apenas um cantor, Cristo é o rei. Bem, estas e outras afirmações retratam conceitos humanos sobre Jesus, quem sabe algumas caricaturas populares
sobre Jesus, ou fragmentos sobre quem é Jesus, mas o nosso referencial para dizer para nós quem é Jesus é a Palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia vai nos responder quem é Jesus. Portanto, vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Essas poucas palavras do apóstolo Paulo nos mostram quem é Jesus. Filipenses, capítulo 2, vamos começar aí no versículo 5. Vamos até o 11 na leitura inicial. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o caminho para a explicação desses versículos é muito claro. Existe aqui uma divisão bem nítida nesses versos de 5 a 11. Se você pudesse colocar num gráfico essa escrita, e eu trouxe para vocês um desenho aí, daqui a pouco você vai ver, num gráfico, os engenheiros presentes aqui que me perdoem pela singeleza, mas se nós pudéssemos colocar num gráfico, é dessa forma, é um movimento em V, é uma descida depois uma subida. Uma descida vai do versículo 5 até o versículo 8, considerando que o versículo 5 é uma conexão do contexto anterior. A partir do versículo 6, então, de fato, o apóstolo Paulo mostra a humilhação de Cristo. Então veja, do versículo 5 até o versículo 8 é uma descida, a humilhação de Cristo. Do versículo 9 até o versículo 11 é a exaltação de Cristo. Vamos então ver a humilhação de Cristo. Antes de nós verificarmos então, de fato, sobre a humilhação de Cristo, como eu disse, vamos ver o que o versículo 5 nos mostra. E o versículo 5 é uma conexão com relação às exortações presentes nos versículos 1, 2, 3 e 4 desse contexto. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja, a igreja precisa ter essas marcas, como nós vimos, a unidade, a humildade e o altruísmo. Ok. E por que a igreja precisa ter essas marcas? Porque Cristo apresentou essas marcas. Cristo, ele chama a igreja a nós sermos moldados conforme Ele, para nós sermos modelados à imagem dele. E utilizando então a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 5, nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo. Você já parou para pensar nisso? O seu pensamento tem que ser semelhante ao pensamento de Cristo. A minha maneira de pensar, de refletir, de raciocinar, de entender, e por consequência de viver, deve ser a mesma que Cristo teve. Agora, quando o apóstolo Paulo usa o verbo pensar aqui, ele traz a ideia não somente de ficar pensando, eu tenho o pensamento de Cristo, ok, a gente vive só no mundo das ideias, né? Não, não é isso. O pensar, o verbo no original aqui, são atitudes transformadas, porque houve uma mudança na maneira de pensar. São atitudes condizentes com a maneira, coerentes com a maneira de pensar. Portanto, todo homem e mulher que crê em Jesus Cristo, tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora estão unidos a esse Jesus. Essas pessoas foram, você e eu que cremos nele, nós fomos retirados de uma velha vida, de uma velha existência, e agora nós fomos colocados em uma nova existência, em uma nova
vida, e por isso os crentes podem pensar e agir como Cristo. Nós, crentes em Jesus Cristo, não somente nominalmente, como o pastor Newton nos ensinou agora há pouco na IBD, não é somente crente nominal, mas crente de fato em Jesus Cristo, tem a sua mente transformada, consequentemente tem as suas ações, as suas atitudes transformadas. Quando as nossas mentes são transformadas por Cristo, as nossas atitudes passam a ser conforme as atitudes de Cristo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. A carta aos Romanos você pode dividir em duas partes. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele bombardeia os seus leitores com teologia pesada, teologia importantíssima, teologia preciosíssima. Capítulo 1 até o capítulo 11, aprendizado, ensino, encher a mente com conteúdo teológico valiosíssimo, precioso, perfeito. Capítulo 11. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai mostrar o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tenham a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. O que o apóstolo Paulo está fazendo? É como se fosse uma dobradiça. Eu ensinei vocês como viver, agora vivam, agora é prática. Do capítulo 12 até o capítulo 16 é prática. É como viver então essa teologia que encharcou a sua e a minha mente quando nós lemos os 16 capítulos de Romanos. Quando a nossa mente é transformada, consequentemente as nossas atitudes, as nossas ações são transformadas, entendendo? Então Paulo está escrevendo para os filipenses aqui, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, é pensar e viver, tá? Não é somente pensar. Ok, então a partir do versículo 6, nós vamos adentrar então na escrita do apóstolo Paulo, que é ricamente cristológica, é o ápice do ensino teológico do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. É o pico da montanha, é o topo. Paulo chega nesse momento e escreve de forma tão bela, tão preciosa, tão sublime a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui começa então aquela descida gráfica, como eu disse a vocês, sobre a humilhação de Cristo. Versículo 6, ou seja, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 6, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aqui a escrita nos faz entender algo sobre Cristo na eternidade passada, Cristo antes da encarnação. Queridos, vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar que Cristo já existia como Deus e Senhor. Cristo era Deus e sempre foi Deus. O Filho sempre existiu com o Pai. Nunca houve um tempo, um momento em que Deus Pai não fosse Pai. Deus não se tornou Pai quando Jesus nasceu lá em Belém da Judéia. Não. O Deus Filho, o Cristo, o Jesus pré-encarnado, o Verbo sempre existiu e sempre foi Senhor e Deus. Jesus Cristo sempre foi Senhor e Deus. Agora, essa palavra forma aqui no grego é morfê, tem o significado de natureza. Existiu na forma de Deus, ou seja, Cristo sempre teve a essência ou a natureza de Deus. Morfê, aqui a forma é algo, a essência ou a natureza que não muda. Por exemplo, qual é a sua e a nossa morfê, ou a nossa forma? Nós somos seres humanos. E essa forma nunca muda para você e para mim. E o que Paulo está dizendo aqui, ao usar essa palavra forma de Deus, é que Jesus possuía a exata natureza e essência imutável de Deus. Jesus, ele não se tornou Deus, ele era Deus antes de Belém. Jesus sempre existiu como Deus, mas passou a ser homem, vindo, humilhando-se, encarnando-se na figura humana, mas ele nunca deixou de ser Deus.
Cristo sempre foi Deus. O apóstolo João escreve isso no início do seu evangelho. No princípio era o verbo. Quando ele fala no princípio era, ele não diz no princípio foi. No princípio era, sempre o verbo existiu como Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo não deixou de ser Deus e Senhor ao se tornar homem, e Ele não deixou de ser homem ao voltar para o céu como Senhor e Deus. Jesus Cristo é Deus. Continuando, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso aqui é um pouco complicado de entender. Vamos lá. Leia aí novamente comigo. Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras versões traz a escrita, não julgou como usurpação, olha o que eu estou fazendo esse gesto aqui, usurpação, o ser igual a Deus. O que quer dizer isso aqui? Jesus ele podia falar assim, eu sou Deus e eu faço o que eu quiser? Responda para mim. Sim, ele poderia falar, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Ele podia fazer isso. Isso não seria usurpação da parte dele, tomar para si isso. Você e eu não podemos fazer isso. Você e eu não podemos dizer assim, eu sou Deus e eu faço o que eu quiser. Você pode falar isso? Você não pode. Aí seria usurpação da nossa parte, seria loucura da nossa parte usar disso e queremos usar desse direito que não é nosso. Mas Jesus tinha esse direito de dizer, eu sou Deus e eu faço o que eu quiser. Todavia Cristo não se agarrou a esse direito, não se apegou a esse status, ele não usou dessa posição privilegiada de Deus, entenderam? Voltando agora à leitura do versículo, não considerou o ser igual a Deus, ou seja, ele era Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou seja, eu sou Deus e eu faço o que eu quiser. Ele não usou desse direito que ele tinha. Em outras palavras, o fato de Jesus ser Deus não o impediu de vir em direção a nós, pecadores, para nos salvar. Louvado seja Deus. Ele precisava fazer isso? A resposta é não. Quando ele salva a igreja para si, ele não salva a igreja para si porque faltava algo nele, que precisava completar o seu caráter, ou o seu sentimento, ou o seu emocional. Algo faltava em Deus, por isso ele salvou a igreja. Ele não precisava salvar você. Ele não precisava vir a nós para nos salvar. Mas assim ele fez. Jesus Cristo, sendo Deus, é autossuficiente. Ele é completo em si mesmo, e em harmonia com o Pai e com o Espírito. Há completude perfeita na Trindade, de tal forma que Ele não precisa de você nem de mim, mas Cristo, mantendo a unidade na Trindade, e de forma humilde e altruísta, Ele abre mão da glória da divindade, e Ele faz algo em um movimento em nosso favor, por graça e por amor. Ele não precisava fazer isso. Veja que belo. E percebam então que o que Jesus fez ganha um sentido ainda mais profundo e mais sublime quando nós compreendemos quem Ele realmente é. E a resposta é quem Jesus é, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que nós estamos lendo aqui. Jesus é Deus e Senhor. Jesus é Deus e Senhor. E o que Ele fez? Sendo Deus e Senhor, versículo 7, o que Ele fez? Pelo contrário, Ele não usou desse privilégio de ser Deus, dessa glória de ser Deus. Pelo contrário, o que Ele fez? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, versículo 8, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ver parte por parte desse trecho, versículo 7 e versículo 8. Vamos lá. Ele se esvaziou. Essa passagem, infelizmente, ela é muito mal interpretada quando alguns teólogos, comentaristas, pregadores, usam
dentre tantos, eu coloquei 2 exemplos de má interpretação desse esvaziar-se de Cristo. Primeiro, Cristo se tornou mais humano do que divino. Está certo isso ou é errado? Errado. Essa não é a interpretação correta do esvaziar-se a si mesmo. Cristo não se tornou mais humano do que divino. Irmãos, Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Tinha todas as limitações humanas, exceto o pecado, mas ele era 100% homem e 100% Deus. O pastor Heber Campos ensina brilhantemente a respeito das 2 naturezas do Heber Pai, as 2 naturezas do Redentor, a natureza humana e a natureza divina. Queridos, Jesus não era mais humano do que divino, não, ele era 100% homem e 100% Deus, portanto, essa interpretação é errada. Segunda interpretação, Cristo deixou de ser plenamente Deus, agindo na terra como um mero ser humano, movido pelo Espírito Santo, sem os atributos da divindade, como onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Ele realizou milagres, ou realizando milagres, não pelo seu próprio poder, mas rogando a intervenção do Espírito Santo para realizar milagres. Está certo isso? Não. Jesus Cristo realizou milagres e ele realmente revelou o seu poder por seu próprio poder. Ele não rogou ao Espírito Santo, por exemplo, quando ele estava ali presente diante do túmulo de Lázaro, ele não orou ao Espírito Santo, ao Deus Pai, ressuscite a Lázaro. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus chegou perante a porta do sepulcro, Lázaro estava morto lá dentro. O que Jesus fez? Ele falou assim, Lázaro, vem para fora. Com essa palavra poderosa, o que ele fez? Ressuscitou Lázaro lá dentro. Portanto, Jesus Cristo tinha todos os atributos da divindade. Todos os atributos da divindade, ali sendo homem e sendo Deus. No início da escrita do apóstolo João, do Evangelho, há um acontecimento interessante. Antes que Filipe, um dos discípulos de Jesus, apresentasse Natanael para ele, Jesus disse para Natanael assim, ó, eu te vi, antes de Jesus conhecer Natanael, estar presente com Natanael. Ele falou para Natanael assim, eu te vi debaixo da figueira. O que é isso? É a realização, é o exercício de atributos de divindade naquele homem que estava ali. Portanto, é uma interpretação errada dizer que Jesus ele não tinha ali à sua disposição, ou para ser usado, os atributos de divindade. Sim, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então, o que Paulo quis dizer quando ele escreveu, ele se esvaziou, Jesus se esvaziou? Veja, nós, seres humanos, quando nós estamos diante de Deus, ou comparados a Deus, nós somos nada. Você, diante de Deus, é alguma coisa? Você e eu somos nada. Então, o fato do próprio Deus assumir uma condição, assumir uma natureza humana, é um autoesvaziamento. Queridos, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, ele se rende, ele se esvazia e ele se faz criatura. Jesus se faz nada quando ele decide ser um homem. Entenderam o que é esvaziar-se, então? Deus decide vir aos homens na forma humana. Portanto, ele se esvaziou e ele se tornou nada. Esse é o esvaziamento. Versículo 7. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Aqui Cristo, ele se esvazia ao tomar para si a natureza de um homem, e a partir daqui nós vamos ver essa descida, essa descendência da humilhação de Cristo em 3 degraus. Vamos ver a descida, como está aí no gráfico, olha que gráfico bonito, 3 degraus na descida da humilhação de Cristo. O primeiro degrau é o degrau do nascimento, ou o degrau da encarnação. Jesus se tornou um ser humano. Ele que era Deus e que nunca deixou de ser Deus, ele se revestiu e ele assumiu, em um determinado momento no tempo e no espaço, uma natureza humana.
Jesus não foi um bom homem. Aqui está mais um conceito bíblico para você e para mim. Jesus não foi somente um bom homem. Jesus foi o único Deus homem. Homem, Deus. Na teologia tem a palavra teântropos. Teântropos. É totalmente Deus e totalmente homem em um ser. Ali estava Deus encarnado. Deus em um homem. Jesus nasceu fisicamente, Jesus viveu fisicamente, Jesus morreu fisicamente, e Ele ressuscitou fisicamente pelo seu próprio poder, e Ele subiu ao céu também fisicamente, de tal forma que existe um homem hoje à direita de Deus Pai. Jesus Cristo está lá em corpo, glorificado, perfeito. Há um homem no céu hoje, Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele vai voltar fisicamente. Você crê nisso? Ele vai voltar não como um sol bem forte, não como uma luz bem forte, não como uma nuvem bem forte, não como raios bem fortes. Isso tudo será manifestação que estará em torno, em volta daquele homem que virá fisicamente no grande dia do Senhor para julgar vivos e mortos, fisicamente, com o corpo glorificado. Essa é a realidade do nosso Senhor. Esse é o Jesus bíblico que você e eu precisamos conhecer, amar, adorar, crer e obedecer. É isso que nós precisamos entender pela fé. Então esse é o primeiro degrau da descida da humilhação de Cristo. Ele, sendo Deus, ele se fez homem. Segundo degrau, descendo mais um pouco. Não somente houve humilhação de Deus, se revestir de humanidade, ou seja, se revestir de nada vezes nada, esse foi o primeiro degrau. No segundo degrau, dentre os homens, dentre os nada, ele se fez servo. A descida de mais um degrau na caminhada da humilhação de Jesus é mostrar que ele se fez escravo. Quando o apóstolo Paulo mostra no versículo 7, na forma de servo, aqui servo no grego é doulos, doulos é escravo. Jesus, ao se encarnar, ao se fazer homem, ele se fez homem, servo, homem escravo, homem sofredor, porque Deus não veio a nós em forma humana na realeza. Poderia? Poderia. Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, poderia assumir uma carne humana de um rei, de um todo-poderoso naquela época. Mas ele não fez isso. Jesus não é um ser humano de destaque não foi um ser humano de destaque entre os homens, não foi um ser humano belo e cheio de notoriedade de acordo com os conceitos humanos. Você sabia disso? Sim, eu sei que você sabe. Deus, ele se encarnou em Jesus, e sendo Jesus um homem, ele se fez escravo, ele se fez servo. Ele não tinha beleza ou formosura alguma que agradasse a alguém. Ele, diz Isaías, escreveu Isaías, que ao olharmos para ele, não havia nenhuma beleza, não havia nenhuma formosura que agradasse, ou que quem sabe alguém pudesse olhar e falar: nossa, que homem branco de olhos azuis e cabelos louros. Esse Jesus europeizado, que não é o bíblico. Estão entendendo como nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia? Não havia beleza alguma em Jesus que chamasse a atenção. O Deus encarnado se fez homem, e sendo homem, ele se fez escravo, ele se fez servo. Ele era o mais aplaudido, ele era o mais rejeitado dentre os homens, homem de alegria sem fim, homem de dores. O Filho do Deus Todo-Poderoso sofreu. E ele sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ou seja, desprezado. Que vergonha, falavam para os discípulos: esse é o Rei, esse é o Deus,
Esse é o Filho de Deus que vocês querem que nós criamos? Os judeus falavam. Esse. O de Nazaré, quem era de Nazaré era desprezado pelos os de Israel. Os nazarenos, os da região acima, ao norte, era como se fosse o parente desprezado. Jesus foi chamado de o Nazareno. Ele foi desprezado e dele não fizemos caso, conforme Isaías 53. Jesus falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é um homem, Jesus, que pisou aqui nessa terra, e ele veio para se humilhar, se esvaziar e servir como um escravo. Jesus chegou no cenáculo naquela semana que antecedeu a sua crucificação, e de repente os discípulos estavam todos ali, estavam um momento de tensão, de tristeza, eles estavam percebendo que estava chegando a hora, que Jesus já tinha falado para eles que a hora estava chegando, e a hora chegou, e naquele momento Jesus ali no cenáculo pegou uma toalha, pegou uma bacia, como um escravo, ele se ajoelhou aos pés dos seus discípulos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, colocou uma toalha no seu colo e começou a lavar os pés dos seus discípulos, em um gesto maravilhoso, impactante, de humilhação e de serviço. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavou os pés dos seus discípulos, mas não somente os dos seus, ele lavou os pés de Judas Iscariotes. Não que os outros mereciam o serviço, ninguém merecia o serviço do Senhor, mas perceba que o nosso Senhor Jesus veio para servir a todos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Não bastasse o Filho de Deus se limitar à materialidade da carne humana, mas não a carne do palácio, mas uma carne do mercado de escravos, a carne que não valia nada, era uma carne vendida nua. Ele então desce mais um degrau no caminho da humilhação, e ele, ao encarnar-se, se humilhou. Sendo homem, sendo carne, ele se tornou servo e escravo, e agora ele desce o terceiro degrau. Ele vive em obediência perfeita até a morte, e morte de cruz. Terceiro degrau, versículo 8, a morte de cruz. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amada igreja, a morte de cruz não era somente para punir e para castigar, a morte de cruz era também para humilhar. Este foi o ato máximo de serviço em favor dos pecadores. Jesus Cristo voluntariamente deu-se, entregou-se para a morte, e uma morte vergonhosa, uma morte vexatória, uma morte dolorida. Ele entregou o seu próprio sangue, ele deu o seu fôlego de vida para uma missão. Isto é o Evangelho, esta é a boa notícia. Qual é a boa notícia para você e para mim? Nós fomos alcançados pelo serviço perfeito em obediência de Jesus Cristo, que morreu em uma morte de cruz, em seu favor e em meu favor, que não merecemos. Isso é Evangelho, isso é boa notícia. Jesus foi levantado na cruz como um tipo de espetáculo sangrento e maldito no seu lugar e no meu lugar. Em obediência perfeita até o fim. Essa missão que o Pai passou para o Filho, e ele obedeceu, sem retoques. Ele obedeceu até o fim. Jesus nasceu de forma milagrosa, sim. Jesus teve uma vida extraordinária, sim. Porém, a sua morte é o epicentro do plano de redenção. Não é o nascimento de Jesus o auge do plano de salvação. Não é a vida de Jesus
topo do plano de redenção, mas a sua morte. A morte de Cristo é o epicentro do plano de redenção da Trindade. E sobre o pequeno Jesus, o bebê na manjedoura, lá em Belém da Judéia, havia a sombra de uma cruz. Cruz que foi determinada pelo Pai. Cruz que foi determinada pela Trindade. Sobre aquele pequeno bebê havia uma cruz, que ele foi obediente para se entregar. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, ele não é o plano B de Deus. A morte de Jesus Cristo já tinha sido planejada e decretada antes de qualquer coisa acontecer. Apocalipse capítulo 13, nós vemos isso. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo não é um plano B, a toque de caixa, como se Deus estivesse, quem sabe, olhando lá no jardim do Éden. Adão e Eva estavam lá andando no jardim e de repente Deus começa a roer as unhas. Eles estão chegando perto da árvore do fruto do bem e do mal. E aí Deus começa a roer as unhas. Não, não faz isso. Não, 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 não. Comeu do fruto. E agora? O que a gente faz? Jesus, vem, plano B, vamos. O plano A deles viverem perfeitamente em obediência lá no Éden não deu certo. Agora vem Jesus, resolve isso. A gente jamais imaginaria que o homem pudesse fazer isso. Não. Jesus é o único plano de salvação de Deus. O seu sacrifício foi determinado e, para Deus, de fato, efetivado antes de tudo vir a existir. E que no tempo, no espaço, se concretizou no Calvário. No Calvário. Jesus não é plano B, Jesus Cristo era o sacrifício que foi planejado desde toda a eternidade. Ele deixou o céu para vir ao mundo, tornar-se homem e morrer na cruz. Por quê? Porque você e eu não conseguiríamos fazer isso. Nós não conseguiríamos por nós mesmos satisfazer a justiça de Deus. Jesus fez isso no nosso lugar. A menos que Jesus obedecesse até a morte de cruz, nós não seríamos salvos de nenhuma outra maneira. Foi pela obediência perfeita de Cristo rumo ao Calvário e a sua morte, a entrega ao Pai como sacrifício pelos pecados de todos aqueles que creem nele, foi por esse sacrifício que você e eu temos vida e vida eterna. Somente. E não há outro caminho de salvação senão por crermos em Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados, pagando a nossa dívida, nossa cédula de ordenanças que Deus tinha contra nós. Jesus Cristo pagou na cruz, morrendo na cruz, e foi isso que Ele fez. E Jesus no Calvário disse: Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Pela obediência de um homem, muitos são feitos justos. Paulo diz que Jesus desceu então ao encarnar-se, desceu mais um degrau, ao sendo homem, ele foi servo e escravo, descendo mais um degrau, ele morreu, e a morte que Jesus morreu foi uma morte de cruz, uma morte humilhante. Agora nós vamos ver o que aconteceu na subida, na exaltação. A exaltação de Cristo, a partir do versículo 9, foi um movimento para cima. A descida da humilhação foi seguida por uma subida de exaltação. E agora nós vamos ver na escrita do apóstolo Paulo, versículo 9. Por isso que, pela obediência do Filho, o Pai se agradou da obediência do Filho. Por isso, porque Jesus obedeceu, porque Jesus morreu, por isso, também Deus o exaltou. Quem exaltou Jesus? Ele mesmo? Não, porque senão ele estaria contradizendo o seu próprio ensino. Ele não se exaltou. Quem exaltou o Filho? O Pai. Por isso Deus o exaltou. O Filho se entregou a Deus no lugar de pecadores. Agora o Pai aceita o sacrifício do Filho
pelo resgate, pela redenção dos pecadores arrependidos que creem em Jesus. E agora o Pai exalta o Filho, e é uma exaltação em grau maior, em grau último. Exaltou sobremaneira. Aqui há uma glória ao máximo. Aqui há uma volta completa e definitiva para o Pai. Quando você vê na Bíblia que os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados, não é? Essa exaltação, sim, nós devemos buscar de Deus que nos humilharmos mesmo, para que Deus em tempo oportuno nos exalte. Mas essa exaltação você não vai encontrar uma exaltação sobremaneira. Aqui é só para Jesus. Somente Jesus foi exaltado sobremaneira. O Filho foi exaltado em grau máximo. E o Pai lhe deu o nome, aqui não é um nome. Leia aí no versículo 9. Lhe deu o nome. Deu o nome. O único nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, e aqui eu paro e pergunto, qual foi o nome que Deus deu a ele? O nome de Deus e Senhor. Deus declarou com tudo isso que o meu Filho é Deus e Senhor. Nós vamos ver, completando esse raciocínio no versículo 11. Deus exaltou o Filho sobremaneira, declarando a quem possa interessar que o meu Filho é Deus e Senhor. Agora nós entendemos que Deus Pai declarou que Jesus Cristo é Deus e Senhor. Agora acompanhe o fluxo aí da passagem, como você está vendo. Jesus, em natureza imutável, sendo Deus, em um dado momento, ele se humilha então na história humana, ele entra para dentro da história humana, ele assume natureza e fisicalidade humana, ele se torna um homem Deus e Deus homem, ele se humilha, ele sofre e ele vive como um escravo, como um servo, e ele se humilha mais ainda, sofrendo ao morrer na cruz. Esse é o caminho da descendência, da descida, da humilhação. Então o que Deus faz? Deus Pai o exalta, declarando que ele, Jesus, tem o nome de Deus e Senhor sobre tudo e sobre todos. O nome de Cristo tinha tudo isso antes de todas as coisas, não tinha? Jesus é Deus e Senhor. Ele nunca deixou de ser Deus e Senhor, mesmo morrendo o ápice da humilhação na cruz do Calvário. Diante disso, o que Deus declara para toda a criação? Todo do joelho se dobre, todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Para toda a criação, seja quem está no céu, seja quem está na terra, seja quem está debaixo da terra, para todos os seres criados, sejam seres espirituais como seres físicos e materiais como nós, carnais como nós. Para todos ajoelhem diante de Jesus Cristo, que é Deus e Senhor. E aqui Paulo está mostrando já uma visão escatológica, uma visão do fim de todas as coisas. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais como o Cordeiro Salvador. Jesus Cristo vai voltar como o leão, justo juiz, que irá julgar vivos e mortos. E essa é uma visão maravilhosa e uma visão terrível ao mesmo tempo. Aqui, nesta existência, antes do grande dia, homens e mulheres podem, quem sabe, ranger os dentes contra o Senhor, podem debochar contra Jesus e contra os seguidores de Jesus, e todos aqueles que adoram a Jesus Cristo e querem viver piedosamente em Cristo Jesus estão e serão perseguidos. Você está sendo perseguido? Louvado seja Deus por isso. Agora, os ímpios, o mundo, podem debochar de Jesus Cristo e de você, crente em Jesus Cristo, que declara e que vive, que ama a Jesus Cristo, mas quando esse Jesus, super exaltado, voltar em glória, nós vamos ajoelhar para louvá-lo, e com alegria e com júbilo incontido, nós estaremos, quem sabe, por detrás do nosso Redentor, que estará à nossa frente, de pé,
E Apocalipse fala que os anjos estarão com os rostos cobertos em reverência à glória do Filho. Nós estaremos de joelhos diante do nosso Salvador e Senhor e vencedor. E todos os outros, todos os demais, começando por Satanás, os seus anjos, os seus demônios, e todos os ímpios que recusaram-se a crer e se arrepender dos seus pecados, todos eles estarão de pé, estarão de joelhos, em prantos, diante de Jesus Cristo, o justo juiz. Todos estarão de joelhos naquele grande e terrível dia. E o versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual língua não vai confessar que Jesus Cristo é Senhor naquele dia? Nenhuma língua. Seja crente, seja ímpio, naquele dia irão declarar: Jesus Cristo foi Senhor, Jesus Cristo será Senhor. Naquele dia declararão: Jesus Cristo é Senhor. Para a glória dele mesmo. A exaltação do Filho foi pelo Pai. Agora o Filho exaltado dá glória ao Pai. Perceba a humildade dentro da Trindade. A exaltação do Filho foi pelo Pai, não foi por Ele mesmo. E o Filho exaltado dá glória para Ele mesmo? Não. A glória volta para o Pai. Esse é o exemplo de humildade. Eu trago, para encerrar, a frase do pastor Franklin Ferreira, mostrando essa visão escatológica do versículo 10, versículo 11, que o apóstolo Paulo escreveu. Da seguinte forma, o pastor Franklin ensina: no dia da vinda dele, onde você vai estar diante de Jesus? Ajoelhado na frente dele para ser julgado? Ou atrás dele, ajoelhado e coberto pela redenção dele? Onde você se encontrará naquele dia? De joelho? Na frente do Senhor para ser julgado, momento em que não haverá arrependimento, não haverá possibilidade de salvação? Ou você estará atrás dele, como Jesus se postou à frente dos seus discípulos ali no jardim do Getsêmani? Ele esteve à frente dos seus discípulos, e aquilo foi significativo porque ele falou: eu enfrento eles, chegou a minha hora, fiquem para trás. E nós estaremos lá na glória, atrás do nosso Salvador, de joelhos, coberto por sua redenção, louvando a Ele, adorando a Ele, e dizendo: esse é o meu Senhor, é por causa dele que eu estou aqui. E os ímpios, e Satanás, e todos os demônios estarão de frente desse Senhor, o Deus verdadeiro, de joelhos, declarando: Ele é Senhor. Mas não haverá escapatória para eles. Ali Jesus Cristo irá proferir o julgamento final, que lançará Satanás, os seus anjos e todos os ímpios no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Eu concluo então dizendo para você que antes de você sair daqui sabendo o que Jesus fez por você, você precisa sair daqui sabendo quem é Jesus. Porque muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós estamos entendendo então que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E agora estamos entendendo que Jesus Cristo se entregou na cruz em nosso lugar. E é possível nós sabermos a profundidade do poço pela quantidade da corda que nós abaixamos. Quem já tirou água de poço com um balde e vai soltando a corda, e pela quantidade de corda, você sabe a profundidade do poço. Irmãos, Deus abaixou a corda, mostrando a profundidade da ofensa, do pecado contra Ele, e o que Ele foi capaz de fazer para salvar você.
e a mim. E saber e crer em tudo isso não é para gerar em nós simplesmente uma admiração por Jesus. Quem sabe Napoleão Bonaparte teve admiração por Jesus. Quem sabe Einstein teve admiração por Jesus. Quem sabe Elvis Presley teve admiração por Jesus. Mas não é isso que a palavra de Deus deve gerar no seu e no meu coração. Isto, tudo que nós vimos, deve gerar em nossos corações dependência de Jesus Cristo e obediência humilde a Jesus Cristo. Não somente uma admiração pelo homem bom ou pela figura de Jesus Cristo. Deve gerar no seu e no meu coração, de fato, uma postura de adorador. Nós adoramos ao Jesus que se revelou nas Escrituras. Ele fez para você e para mim, mostrando o caminho. Jesus obedeceu de tal forma que nós agora seguimos os seus passos. E você pergunta, mas é fácil, ele é Deus, ele obedeceu. Mas Jesus fez justamente como homem para mostrar que nele é possível. Porque muitos falam, Jesus obedeceu, lógico, ele era Deus, né? Não, mas ele era um homem. Ele obedeceu e falou assim, vem cá, estou mostrando como fazer. É possível vocês, em mim, através de mim, fazerem o que eu fiz. É possível. Agora eu estou falando palavras assim, né, conceitos que eu estou dizendo para vocês, mas vamos pegar a palavra de Deus, que Ele vai mostrar para você e para mim, como vivermos então. João, capítulo 15, versículo 5. Vamos ser bíblicos então. Olha o que Jesus disse. É possível viver como Jesus? A resposta é sim, é possível. Como? Jesus mostrou para nós. Versículo 5 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, pode dar fruto? Quem sabe vai dar fruto? Jesus está dizendo, se eu e você estivermos nele e ele em nós, nós vamos dar fruto. É possível nós vivermos a obediência de Jesus. É possível nós vivermos a santidade de Jesus. É possível nós vivermos a humildade de Jesus. É possível nós vivermos a unidade de Jesus. É possível nós vivermos o altruísmo de Jesus. Quem estiver nele, ligado nele, permanecer nele, esse dá muito fruto. Agora, qual que é a dependência aqui? Você não vai dizer assim, ok, eu estou nele, então deixa comigo. Você rasga aquela capa do super-homem e fala, super crente, deixa comigo. Não. Jesus conclui e acaba com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência e dizer assim, 99% é Deus, 1% sou eu, né? Ok, eu faço. Não, olha só, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É possível fazer, mas você precisa dele. Dependa dele. A nossa suficiência está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é Deus e Senhor. Vivemos para Ele, adoramos a Ele, a igreja é dele, nossa vida é dele. E vivamos, de fato então, com prazer, com alegria, obediente aos princípios do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Cremos num Deus que não está morto, cremos num Deus vivo e todo-poderoso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Pai Santo, obrigado por Tua palavra que esclarece as nossas mentes e enche o nosso coração de esperança, de temor, de reverência e de alegria por termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se temos Jesus, temos tudo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor deu o Seu Filho para se entregar voluntariamente e morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por ter feito isso em nosso lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra em nos mostrar quem é Jesus e o que Ele fez e gerar em nós fé e uma vida em santidade. Oramos tudo isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.